Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise de ações. Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI aqui da CM Capital e hoje a gente vai falar de Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você para participar do nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, bora se inscrever, deixar o seu like e também nos comentários o que você acha da ação de Banco do Brasil e outras ações também que você queira que a gente traga aqui a análise. Agora sim, bora pro vídeo. Bom pessoal, começando falando de Banco do Brasil, as ações ordinárias, BBAS3, assim como está listada na nossa Bolsa de Valores, é um dos principais bancos hoje que negocia suas ações abertas aí no mercado de renda variável. Já falando dos resultados mais recentes, para a gente já poder embasar com alguns números aqui esta análise, o Banco do Brasil anunciou um lucro líquido ajustado em torno de 9,3 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano de 2024. Isso representa em torno de 8,8% ante a mesma etapa no período anterior. Então, quando a gente compara esse primeiro trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2023, a gente tem essa alta aí de 8,8%, quase 9%, avançando nos números, esses tornando os mais robustos da sua história. Nesta linha do balanço, o Banco Estatal não leva em conta o impacto negativo de 518 milhões de reais em itens extraordinários, tá? Importante frisar isso também. O lucro recorrente foi de 8,7 bilhões de reais no mesmo período, uma alta de 7% quando a gente compara ao mesmo intervalo também de 2023. O banco afirma que o crescimento na base anual do BB no período de 2024, no primeiro trimestre, é reflexo do sucesso e da execução da estratégia focada na proximidade com os clientes. Houve ainda um crescimento da margem bruta do banco, fruto do avanço da carteira de crédito, isso o banco informa, que aumentou o volume de ativos recentes em relação também a juros. E também uma expansão no resultado de tesouraria diante de um crescimento do lucro do Patagônia, banco argentino, controlado este também pelo Banco do Brasil. Por falar em controles também do Banco do Brasil, hoje o Banco do Brasil ele tem como subsidiárias também o BB Seguridade, tem também o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e também a Monarch, aquela mesmo de bicicletas, são subsidiárias do Banco do Brasil, né, controladas por ela. Bom, voltando aqui aos resultados, a margem financeira do banco que mede o resultado com as operações, juros que rendem juros, foi de 25,7 bilhões de reais, um crescimento de 21,6%. Como eu falei, os números são bem importantes, por isso que eu já queria trazer logo de início para essa análise. Então temos ainda a margem com os clientes foi de 20,2 bilhões de reais, uma alta de 4,1% quando a gente compara também ao mesmo intervalo do ano anterior. Falando dos proventos de Banco do Brasil, a empresa vem se valorizando e ganhando mais destaques também referente aos proventos. Inclusive, em 2023, a companhia acabou pagando o maior dividendo da sua história, já tinha feito isso antes em 2022, onde ela pagou um total de R$ 2,09 por ação em 2022, e em 2023, R$ 2,29 por ação. Em 2024, até o prezado momento, a companhia já pagou R$ 1,29 por ação. No acumulado, então, a gente tem aí, deste 2024, mais recentes, com data com 13 de junho, para os recebimentos de proventos, agora nesse dia 28 de junho, juros sobre capital próprio no valor de 20 centavos por ação. E também já tivemos recentes, agora dia 11 de 6 da Datacom, para pagamento dia 21 de junho, mais juros no valor de 0,29. Então só em junho aí ela teve dois pagamentos, um de dividendos, outro de proventos e mais um ainda de juro sobre capital próprio. 16 centavos de dividendos, 29 juros e 20 centavos de juros também sobre capital próprio. Bom, temos também alguns outros dados aqui referente ao Banco do Brasil, ainda um dos bancos com mais unidades físicas no nosso país, com quase 3.983 unidades. À medida que a gente vai vendo um avanço dos bancos online e tecnológicos, o Banco do Brasil ainda se mantém em pontos estratégicos no nosso cenário doméstico, com 3.983 unidades, sendo a sua sede de referência em Brasília, tá? Hoje o presidente do Banco do Brasil é a Tarciana Medeiros. O valor estipulado da companhia hoje no mercado gira em torno de 151,9, praticamente 152 bilhões de reais é o valor do Banco do Brasil hoje estipulado no nosso mercado na Bolsa de Valores. Tá? Então a companhia vem se valorizando bastante. Em relação aos dividendos também, trazendo um adendo aqui, os dividendos por ação ficam em torno de 1,3, os números mais recentes, com o dividend yield em torno de 3,7
E dos últimos 5 anos, esse dividend yield fica em torno de 4% do valor da ação, com o payout em torno de 19,2%. Então são números bem robustos que vêm crescendo. O Banco do Brasil vem melhorando seus resultados e vem aumentando também os seus proventos. Então, bora dar uma analisada no gráfico agora e ver como é que está a formação de preço para o Banco do Brasil, ver se tem potencial de crescimento ainda mais. Pessoal, então na tela com vocês a ação de Banco do Brasil BBAS3, hoje na cotação de R$ 26,82, temos aí um movimento bem interessante. Antes da gente olhar o movimento de curto prazo, bora dar uma analisada no movimento de longo prazo para ela. Então, gráfico mensal, vou dar uma limpada aqui nessas projeções de FIBOS anteriores, e nota-se que o papel vem trabalhando numa tendência de alto e de longo prazo ainda bem interessante. Recentemente, renovou máxima histórica. Vale lembrar que 26,82, essa ação ela foi desagrupada de 1 para 2. A ação recentemente de Banco do Brasil estava valendo um pouco mais de R$ 50 na sua máxima histórica, teve o desagrupamento e agora o número de ações foi aumentado ali para cada investidor. Então quem tinha uma ação valendo 50 passou a ter duas valendo R$ 25. E ela já vem ali nessa valorização depois do grupamento. 26,82 é o valor atual, com uma leve correção após renovar essa máxima histórica, mas ainda na tendência macro bem interessante de alta. Quando a gente olha o gráfico semanal, a coisa começa a ficar muito mais atrativa após essa correção. Então ainda a gente segue nessa esteira positiva, nesse cenário mais altista para ela, e temos agora também uma bandeirinha. Para quem gosta de figura gráfica, tem de fato essa correção que começa a ser bem sutil ali no semanal, né, e faltando ainda pontos de retração por Fibonacci para que ela corrija ainda mais. Só que ela não quer cair mais. Aparentemente, o Banco do Brasil vai se mantendo acima dos R$ 25, novo ponto de suporte para ela bem interessante, e tem essa formação desta bandeira de baixa, aliás, essa bandeira de alta, que fica ali interessante para a gente começar a olhar com carinho as montagens de posições. O rompimento dessa LTB no semanal chama sim e traz o viés para a gente de um lado mais comprador. Vou mudar aqui o layout para a gente poder ver o acréscimo de volume, ó, que vai chegando nessa região, se tornando ainda mais interessante. Nota-se que as médias vão se estreitando aqui, montando um ponto de defesa. E o estocástico, ou o RSI também muita gente acaba utilizando, começa a sair virando para cima, sair de sobrevenda virando ali para cima do indicador, que é bem interessante. Acréscimo de volume, formação de figura de continuidade, com estocástico também saindo da região de sobrevenda, ou seja, começando a querer mostrar um pouquinho mais de cenário altista para a gente. No gráfico diário, que eu gosto bastante, acaba se tornando o meu gráfico principal, a gente já tem o rompimento dessas médias mais curtas, a gente tem um acréscimo de volume na compra bem interessante e hoje, na data de gravação desse vídeo, já temos essa tentativa de rompimento. Caso o Banco do Brasil acelere e já feche positivo aqui, já começa a ficar bem interessante, tende a aumentar ainda mais a procura ali do lado comprador e a superação também dos 27 e 17 ainda mais este cenário, aonde temos como alvo, e um alvo aí de curto a médio prazo, de imediato, o topo anterior, região ali dos 28,50 até mesmo os 28,70, máxima histórica do banco. Esse é o nosso primeiro objetivo, esse é o primeira análise ali que a gente tem para o banco. Ativo que chegou muito próximo da média de 200 aritmética, que é essa linha branca pontilhada aqui no gráfico, que serve também como um ponto de defesa bem interessante. E para efeito de comparação, eu vou colocar aqui no gráfico de Petrobras, o que a gente tem depois que a ação chegou muito próximo dessa média de 200, tá? Serve como ponto de suporte agora. Chegou muito próximo dessa média, depois o mercado acabou reagindo muito bem, entrando bastante compra. Isso que eu espero também que aconteça para Banco do Brasil. Já vai acelerando ali um pouquinho, chegou muito próximo da média de 200, já começa a sentir a região de preço, para quem sabe uma retomada no topo anterior. Primeiro objetivo, topo anterior, depois a gente procura ali a região dos R$ 30 como alvo para ela, um alvo um pouquinho mais para longo prazo. O Ibovespa ele vem numa correção bastante interessante em 2024, alguns papéis ficando teoricamente com um precinho mais descontado para a gente montar posições compradores. O Banco do Brasil também é um deles que corrigiu de maneira mais sutil quando a gente compara a outras companhias. Então vamos fazer essa comparação, já mostrando aqui para vocês o gráfico na tela. Temos aqui a linha vermelha, que é exatamente de Banco do Brasil, é o banco que ainda segue com maior valorização comparados a Bradesco, Santander e Itaú neste momento. Quem mais se valorizou nesse período, de maio de 2023 em diante, praticamente ali quase um ano e meio, a gente tem aí o Banco do Brasil sendo o destaque. E note-se uma correlação bem interessante, mais próxima,
o que a gente tem? A gente tem um comportamento, inclusive serve para análise também de montagem de carteira e proteção. Essa linha branca aqui no meio é exatamente a linha do Ibovespa. E a linha do Banco do Brasil, ela acompanha muito fielmente, ou seja, tem uma correlação muito positiva, muito próxima do índice Ibovespa. Então, se você quer um papel para diversificar e sair da base beta ali do Ibovespa nessa comparação, Banco do Brasil talvez não seja o melhor papel para você, porque o mercado acaba acompanhando bastante. Se o índice sobe, o Banco do Brasil tende a acompanhar esse movimento. Se ele cai, também é a mesma coisa. A gente tem aqui alguns movimentos, por exemplo, em abril foi bem semelhante. Os dois subindo, movimento de baixa, os dois subindo, movimento de baixa. Aqui também os dois seguindo nessa esteira positiva até fazer o cruzamento, né? Tem algumas divergências sim aparecem, mas a maioria dos movimentos ali nessa comparação acaba se tornando bem semelhante. Então tem um índice beta um pouco mais próximo, tá? Então não seria um papel para diversificar. Mas se você quer um papel que acabe replicando esse movimento, Banco do Brasil pode ser bem interessante dentro do setor financeiro para se destacar. E para efeito de comparação, quando a gente coloca ali também Bradesco, Santander e Itaú, é ela que tem ganhado um pouco mais de destaques ali nesses últimos movimentos. Como eu falei, analisando ali de maio em diante, se a gente pegar até um pouquinho, março de 2023 em diante, Banco do Brasil ainda vem nessa comparação mais positiva do que os seus principais concorrentes ali, por assim dizer, deste cenário, tá certo? Então fica aí a análise de Banco do Brasil para vocês. Espero que tenha gostado dessa análise. E agora vamos para o veredito então de Banco do Brasil. Bom pessoal, essa foi a análise de Banco do Brasil. O veredito então é que sim, eu recomendo o Banco do Brasil para vocês. Quem está visando estratégia de longo prazo, com proventos, né, proventos robustos aí, claro, ainda existem outras companhias que têm mostrado um número um pouquinho melhor para a gente quando o assunto é proventos, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio. A gente já citou esses papéis em outras análises aqui, então tem uma playlist bem interessante para que você que não acompanha essa análise, assista e curta essas análises também, que eu tenho certeza que vai trazer conhecimento para você também. Mas sim, Banco do Brasil se torna um excelente papel como diversificação, um papel sólido para você se manter nos períodos de baixa do Ibovespa. Ele tende a cair numa proporção menor do que o papel geral do Ibovespa ou até mesmo o BOVA11 nessa comparação. É um papel bem robusto, com bons números, vem crescendo esses números trimestrais de Banco do Brasil, os dividendos também vêm crescendo e é um papel que renovou máxima histórica recentemente. Então a receita está bem positiva, está bem preparada para que a companhia consiga continuar nesse cenário aí de alta e renovando máxima histórica em breve. Esse é o meu parecer para Banco do Brasil. Eu espero que tenham gostado dessa análise. Não esqueça de deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo e até lá.